Seja bem-vindo ao Storycorum, o seu canal de conteúdos e de conhecimentos históricos. Agora vamos corrigir as atividades que foram encaminhadas para os alunos lá no Classroom. Essa é a atividade, do sexto ano e a primeira atividade que a gente trabalhou é a questão de você agora é um pesquisador. Observe as imagens, você terá que investigar os objetos e escrever sobre ele. Dica: nome do objeto, ano, época do objeto, qual a função do objeto, materiais do objeto, que tipo de pessoa usava esse objeto e onde esse objeto está hoje. Então essa atividade ela apresenta algumas imagens de alguns objetos antigos e mais novos e o aluno teria que descrever esse objeto. Alguns objetos desses, possivelmente, você não teria algumas informações, mas olhando para o objeto, você conseguiria determinar que objeto que é, quais as suas características, do que ele tinha, qual era a função, para que ele servia e tudo mais. Aqui embaixo era para colocar o nome, o seu nome, o nome de quem está fazendo a atividade e qual era a turma que você está, E aqui vamos ao primeiro objeto. Esses objetos são talheres, certo? Talheres antigos. Podem ver que o formato deles são de formatos que não são comuns nos dias de hoje. Então, são talheres usados para alimentação, para facilitar a alimentação. São objetos feitos de metal. São muito antigos, são de uma outra época, certo? Hoje em dia ainda são usados, mas não esses modelos aqui, mas ainda são usados. E esses modelos aqui estão em um museu. Facas, aqui facas. Aqui nós temos colheres e aqui nós temos garfos, certo? Segundo objeto, esse é um canhão, Um canhão de uso militar, é uma arma usada em guerras, em combates. Até tem aqui, os projéteis aqui. Então é um objeto feito de metal também, um objeto metálico. Ele é uma máquina, certo? Nos dias de hoje ela não é mais usada, não é comum usarmos no nosso dia a dia também, É um objeto de guerra, é um objeto militar e hoje em dia ele está em museus também, mas tem algumas versões em quartéis, em estruturas militares. Terceiro objeto, nós temos aqui o notebook. O notebook ou o computador, é um objeto mais atual, É um objeto que é usado para digitação, para pesquisa na internet, é uma ferramenta que usamos no dia a dia. Ele também é um objeto mais atual, feito de peças de plástico e também de metal, certo? É comum encontrarmos na casa de algumas pessoas que tenham acesso ao computador, Outras pessoas têm acesso ao celular. Então é um objeto que está mais presente no nosso dia a dia. Um outro objeto, esse é uma televisão, certo? Uma televisão chamada televisão de tubo, com um tubo de imagem, uma televisão antiga da Philips, feita de vidro e de plástico, era usada para transmitir imagens, entre a estação de TV e o televisor, que é esse aqui, Você via imagens, trocava de canal e tal. É um objeto antigo, deve ter os seus 30, 40 anos, certo? E hoje em dia ele existe, mas de uma outra forma, São objetos mais modernos que existem nas nossas casas, que são o LED, por exemplo, televisões de LED. E o quinto objeto é a máquina de escrever, certo? Máquina de escrever, ela é um objeto que também serve como para escrever, para digitar textos, Só que ao invés de digitar, você vai datilografar, você está datilografando, que é a máquina de datilografia, uma máquina de escrever. E um objeto feito de metal, um objeto mecânico, um objeto antigo. Esse provavelmente deve ter uns 60, 70 anos e era usado no passado para escrever coisas. Lembrando que hoje em dia é muito raro ter esse uso, O computador ele foi o substituto dessa tecnologia. Ok? Então, esses são os 5 objetos. Eu queria que vocês descrevessem o objeto, falassem o que é, o que vocês estão observando. Não queria que vocês pegassem na internet uma informação pronta. Eu sei que objeto é esse. Eu quero saber se você sabe que objeto é esse.
Então, era muito interessante você descrever o objeto, colocar informações que você acha e você sabe olhando para ele. Isso é que um pesquisador faz. Ele tem algumas informações, ele olha para o objeto e descreve que objeto é esse, baseado nas informações que ele tem. Então, esse era o objetivo desse trabalho. Esse é o objetivo das fontes históricas. Você olhar para o objeto e descrever que objeto é esse. Essa atividade valia 5 pontos, 1 ponto cada um. Pessoas que colocaram só o nome dos objetos, eu dei a metade da pontuação, porque o objetivo do trabalho era descrever as imagens. Ó. Você terá que investigar os objetos e escrever sobre ele. Ok? Essa então é a segunda atividade, forma de registro, fontes históricas. Olá, alunos! Hoje faremos a segunda atividade sobre as formas de registro. Assista o vídeo, quem ainda não assistiu, e leia o texto para poder fazer a atividade de forma correta. Então, eu dei a aula sobre as atividades, né, sobre fontes históricas, sobre atividade e tudo mais. Então era para ter visto o vídeo. Tem o texto também sobre a aula e vocês poderiam responder aqui as atividades. Aqui tem o nome, aqui tem a turma e agora vamos às perguntas. De acordo com nossos estudos, assinale a alternativa que responde corretamente o que é história. Então, o que é história? A resposta correta é essa aqui. História é uma ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo. Seres humanos se refere à diversidade de pessoas, independentemente de gênero ou classe social. Esta é a resposta correta. Você poderia pensar que história é uma ciência, mas ciência é uma outra coisa. História estuda na área de ciências, das ciências humanas, né? E a história estuda as ações dos seres humanos no tempo. Por isso nós temos as ciências humanas. Outras matérias que a gente tem na escola também são ciências, né? Geografia é uma ciência, matemática é uma ciência. Então, elas também são ciências, um pouco diferentes da história, mas também são uma ciência. Vamos à segunda pergunta. Assinale a opção abaixo que apresenta apenas exemplos de fontes escritas. Fontes escritas, como está no nosso conteúdo, no nosso texto, são aquelas fontes que são feitas através da escrita. Ou seja, existem palavras lá dentro, né? Então, nas opções aqui, a primeira opção é o que usa apenas fontes escritas. Livros, jornais e documentos. As outras opções também são fontes históricas, mas são fontes históricas ou visuais, como essa segunda, ou aqui de cultura material ou orais, que é a última aqui. Mas escrita mesmo são livros, jornais e documentos. O que são fontes históricas? O que são fontes históricas? Objetos que nos ajudam a compreender as ações dos humanos no tempo. Terceira resposta. Os objetos que ajudam a gente a entender e compreender o que os humanos fizeram no tempo são as fontes históricas. Assinale a alternativa que apresenta uma fonte histórica da cultura imaterial. Então, cultura imaterial é uma cultura, é um objeto que, na verdade, ele não existe como objeto. É algo que está na mente, na memória das pessoas. Não é um objeto que eu posso tocar. O objeto que eu posso tocar é um objeto de cultura material. Imaterial é que ele não existe fisicamente falando. Ele existe na memória das pessoas, na cabeça das pessoas. Então, um objeto aqui que existe na cabeça das pessoas é como fazer comida. Por exemplo, a culinária japonesa. Então, culinária, a cozinha japonesa, africana, italiana, alemã, elas são o modo de fazer, ele é todo de cultura imaterial. Você ensina e passa de geração em geração, e isso não está em lugar nenhum. Está na cabeça das pessoas que vão transmitindo essa informação adiante. Então, a culinária japonesa é de cultura imaterial. Roupas, eu posso tocar nas roupas, então é cultura material. Livros é fonte histórica escrita, porque está escrito, né? E jogo de tabuleiro é fonte de cultura material. Eu posso tocar no tabuleiro, né? Eu posso tocar naquele jogo. Agora, se for um jogo que não existe um objeto nesse jogo, por exemplo, brincar de esconde-esconde. Brincar de esconde-esconde faz parte da cultura imaterial, porque é uma brincadeira muito antiga, os avós de vocês já brincavam com ela, os pais de vocês brincavam, os seus irmãos brincavam,
E é uma brincadeira que é transmitida de geração em geração. Não existe um lugar escrito, não existem as regras escritas do esconde-esconde. Mas é uma tradição, é uma forma de brincar que é passada de geração em geração. E também é uma cultura imaterial. A última imagem, essa imagem é uma fonte histórica. Então aqui uma imagem que são alguns, parecem são humanos, né, que estão segurando alguns objetos, né? Então isso é uma pintura rupestre. Pintura rupestre são aquelas pinturas feitas nas paredes das pedras ou nas paredes das cavernas, em que no passado muito antigo os seres humanos mais antigos pintaram esses locais e esse registro deles está presente até o dia de hoje. Então é sim uma fonte histórica visual, porque você está vendo uma imagem, não é algo escrito, não é algo que está escrito para a gente ver. Então é uma fonte histórica visual, ok? Essa atividade também valia 5 pontos. A gente vai para recuperação agora. Agora a recuperação, né? Aquelas duas atividades somadas daria 10 pontos, né? Aqui, ó, recuperação das atividades sobre o último capítulo. Essa nota substituirá as notas das duas atividades anteriores, se essa nota for maior do que as duas outras atividades somadas, né? Então, se você for com a nota somar as duas atividades anteriores, certo? E dependendo da nota que você tirar, se essa nota aqui desse trabalho for maior, essa fica valendo e as outras são esquecidas, certo? Mesmo esquema, colocar o nome, colocar a turma, beleza? Então, assinale a questão a seguir que melhor descreve o objeto abaixo. Nós temos o objeto abaixo aqui. Que objeto é esse? É uma lanterna a querosene, usada para a iluminação de locais, feita de metal para resistir ao calor. Então, esse aqui é uma lanterna ou uma luminária de querosene, porque querosene é o combustível, né? Fica aqui dentro aqui desse recipiente, e aí a chama fica aqui em cima, fica iluminando todo o local. Então é uma lanterna, não é uma lanterna de veículo, não é um calendário, não é uma bússola. Próximo objeto, assinale a questão a seguir que melhor descreve o objeto abaixo. Esse é muito fácil, né? É um relógio analógico, né? Indica a passagem do tempo feita de peças de metais. Um relógio analógico não é um relógio digital. Digital é aquele que é feito de forma eletrônica. O analógico, ele é com ponteiros, né? Tem um mecanismo dentro do relógio que faz os ponteiros girarem, ok? Então, a resposta correta, relógio analógico. Mais uma atividade. Que objetos são esses? E objetos são talheres, objetos usados para facilitar a alimentação, feitos de metal e madeira. Então, como a gente viu naquela outra imagem, esses também são objetos feitos de metal, ok? Bom, de acordo com nossos estudos, assinale a alternativa que responde corretamente o que é história. Então, o que é história? História é uma área da ciência que mostra as ações humanas no passado e presente. Então, história é uma ciência que mostra o que os humanos fizeram no passado. E a gente tenta descobrir ou entender coisas que foram feitas, que aconteceram no passado, através dessas ações humanas. Então, aqueles objetos que nós vimos anteriormente aqui são objetos feitos pelo humano, certo? Os humanos é que criaram eles, são frutos das ações dos seres humanos. Próxima pergunta é, assinale abaixo a opção que apresenta apenas exemplos de fontes visuais, ou seja, que nós podemos observar. Então, são fotos, vídeos e quadros. Esse nós podemos ver esses objetos, são imagens para nós, né? Livros, jornais e documentos são fontes escritas. Comida típica e dança são fontes de cultura material. E música e poesia e história são fontes de cultura oral. Assinale a opção abaixo que apresenta apenas exemplos de fontes orais. Agora é a fonte oral, é falada, música, poesia e cantiga. Essas são as fontes orais, faladas. O que são fontes históricas? Objetos que ajudam o historiador a conhecer as ações humanas no tempo. Isso são fontes históricas, certo? E a alternativa que apresenta uma fonte histórica da cultura imaterial, ou seja, algo que é imaterial, que não é um objeto que eu posso tocar.
Então, aqui é danças africanas. A dança é um objeto que eu transmito de geração em geração. Não um objeto, mas algo que eu transmito de geração em geração. E eu sei dançar, eu aprendo a dançar através da indicação e de como demonstram as outras pessoas. Por isso que é uma cultura imaterial. Não é um objeto físico, mas é algo que eu vou passando de geração em geração, que está na mente das pessoas. A segunda alternativa, que apresenta uma fonte histórica de cultura material. Agora sim, é um objeto, certo? Um objeto que eu tenho que ter. Então aqui o único objeto é roupas de festa. Roupa é um objeto. Danças é uma cultura imaterial. Culinária, o jeito de fazer comida, é uma cultura imaterial. E como pescar, a pescaria também é uma atividade de cultura imaterial. Cultura material é um objeto feito pelo homem. Roupa de festa. Homem não, pelos humanos. Essa imagem, que é a Mona Lisa, né, é uma fonte histórica? Então a resposta é sim, é uma fonte histórica visual também, né? Que você está vendo um quadro de uma pessoa, né, o do Leonardo da Vinci, que pintou esse quadro. Então a Mona Lisa é sim uma fonte histórica de um objeto visual. Ok? Então essa atividade valia 10 pontos, um ponto cada questão. E assim nós encerramos o nosso conteúdo. Ok? Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!